Os registros mais antigos do uso da fibra estão ligados à descoberta do linho e da lã, por volta de 600 e 700 anos antes de Cristo. O cânhamo é provavelmente a planta mais antiga cultivada. Ela tem origem do Sudeste Asiático e tem registro de cultivo na China há cerca de 4.500 anos antes de Cristo. A arte da tecelagem e fiação do linho no Egito já era bem desenvolvida há cerca de 3.400 anos antes de Cristo. Já a fiação do algodão, na Índia, tem registro há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Com a Revolução Industrial no século XVIII e XIX, houve a invenção de máquinas capazes de processar inúmeras fibras ao mesmo tempo, aumentando muito a produção. Nesse período, houve o surgimento de fibras sintéticas como o nylon, que acabaram com o monopólio das fibras vegetais. Fibras vegetais são estruturas filamentosas, então em forma de feixe, a partir das quais então se pode produzir papel, feltro ou tecido. Mas não somente as fibras vegetais são utilizadas, também existem as plantas têxteis, onde não precisa fazer a separação então da parte fibrosa dos demais tecidos vegetais. E aí se utiliza então órgãos completos ou partes dessa planta para fazer então a produção de vários artefatos. Cocos nucifera é a planta que produz a fibra de coco, também conhecida como cairo. Esse coqueiro é oriundo da Ásia e é utilizado em grande escala pela indústria para a produção de diferentes artefatos, como cordas para navio, manufatura de tapetes, estofamento de almofadas, vassouras e até mesmo na construção civil para a produção de madeira prensada. A manta de fibra de coco é utilizada no reflorestamento por ser um bom substrato para dar início à sucessão ecológica. Na jardinagem, a fibra de coco também é utilizada como um substituto do xaxim, cuja extração é proibida. Na indústria automobilística, a fibra de coco também serve para estofamento de assentos e encostos de cabeça. Dentro da cultura africana, o uso de fibras vegetais se destaca então na produção de tecidos. Tecidos sempre muito coloridos, estampados e que têm um papel muito importante na sociedade porque revela muito da classe social dessas pessoas. Se utilizava então um tear longitudinal e eles faziam pequenas tiras de tecido que depois eram unidas para se fazer um tecido maior. Aqui no Brasil, se utilizou muito dessa técnica e ainda hoje se utiliza no pano de costas. Esse pano de costas é uma espécie de chale quadrangular de um tecido bem grosso, feito de algodão, e que as baianas utilizam muito, então, como uma forma de distinguir esse posicionamento feminino nas comunidades afro-brasileiras. Dentro da cultura indígena, as plantas têxteis são muito utilizadas no trançado, que é bem característico dessa cultura. Esse trançado ele era utilizado então para a fabricação de casas e muitos utensílios domésticos. Aí dentro desses utensílios a gente tem muitos cestos para uso de transporte de alimentos e outras coisas, muitos utilizados no preparo de alimentos, então eles tinham diferentes tipos de peneira para a cozinha, né? Armadilhas de caça e pesca e também outros utensílios para aliviar o calor e também para abanar o fogo, né, e aumentar a fogueira. Outros objetos de adorno pessoal também, muito utilizados e até hoje a gente vê comercializados por aí. E também eles fabricavam redes para pesca e redes para dormir. Os povos imigrantes também contribuíram para a cultura do uso de plantas têxteis e fibras vegetais. Aqui em Caxias do Sul encontramos alguns objetos interessantes como uma corda feita de sisal. Também encontramos vassouras de palha, essa daqui então feita de sorgo vassoura, que antigamente era muito utilizada e os agricultores então eles plantavam esse sorgo e produziam as próprias vassouras. Mas o mais interessante que nós temos aqui são essas cestarias produzidas a partir da vime. Então, a colonização italiana trouxe muita a videira, né, a plantação da uva aqui na nossa região. Aí houve a necessidade de se plantar as vimes, até porque é usada depois da poda da parreira para fazer a amarração. E também a necessidade de ter as cestas para fazer a colheita da uva, né? Então, como acontece a produção das mesmas? Depois da poda da videira, in natura é produzida as cestas para fazer a colheita, que é mais simplesinha. E também, como tinha muita plantação, houve a necessidade de se usar também para o artesanato, onde são feitas cestas mais clarinhas, mais bonitinhas, confeccionadas, que é usada para transporte de pão, leva a comida na roça, né, que eles faziam os lanches lá, distante das suas casas. E daí como se faz a cesta mais artesanal? Depois de podar a vime, era colocada num grande caldeirão e fervida essa vime in natura.
e depois era colocada numa máquina bem simples e artesanal. Colocava a vime no meio, era tipo um V, puxava a vime e ela já saía sem casca, bem branquinha. Era colocada então num grande... colocada em cima de umas madeiras, né, e todas espalhadinhas no sol para elas secarem, e era armazenada. Quando era usada para a confecção da cesta, era novamente colocada numa água só que fria, para ela ficar assim bem maleável, para poder fazer a trancinha, onde é feita a cesta. Daí ela ficava toda branca. Era muito usada então para o artesanato. E surgiu também a necessidade de se fazer outras coisas, até porque tinha muita produção de vinho. Aí foram produzidas cestas assim mais para fazer café da manhã, cestinha para se fazer as cestinhas de Páscoa, né? Colocar os ovinhos e fazer as cestas de Páscoa. Também surgiram as cestinhas para colocar arranjo de flores e muitos outros produtos. Aqui na nossa região é produzido inclusive móveis de vinho. Chapéus, bolsas, cestas, tapetes, carteiras e outras tantas coisas e peças únicas produzidas por mãos que sustentam famílias inteiras com seu trabalho e que têm conhecimento de todo o processo artesanal. O artesanato, concebido como integrante da cultura material de um povo, expressa seus traços e valores culturais e étnicos. Os produtos finais encantam os olhos de quem vê, mas o artesanato produzido com a palha do butiá e com outras fibras de outras plantas nativas do Rio Grande do Sul vai muito além disso. O artesanato com a palha de butiá é um bem cultural imaterial por ser, antes de um produto físico, o conjunto de conhecimentos, técnicas e tradições que atravessam gerações. A relação entre o artesanato e os butiazais é marcada pela interdependência, em que a permanência dessa cultura tem um papel importantíssimo na conservação dos poucos remanescentes dos butiás, que ainda existem na área do Rio Grande do Sul. A espécie, assim como o ecossistema a ela associado, é considerada criticamente em perigo. A principal ameaça é a alteração de paisagem causada com a mudança nos usos do território. Lavouras, pastagens, sítios rurais e plantações de eucaliptos são as principais mudanças identificadas. A substituição da atividade econômica, priorizando plantas que dão maior retorno financeiro em detrimento das nativas, gera mudanças no embrião da constituição da comunidade, que passa a formar indivíduos desvinculados das culturas originárias dessa região. Além do butiá, outras plantas nativas do Rio Grande do Sul oferecem a possibilidade de artesanato. Fibras como o junco, o cipó-imbé, o cipó de São João, o capim Santa Fé, da taboa e da taquareira são utilizadas para fazer artesanato de forma mesclada e separada.